É pela segunda vez que eu venho na Manhã Missionária, seguida. Ano passado eu estava aqui e não foi nada combinado, né, pastor? Foi tudo por Deus, glória a Deus. Estou feliz, irmãos, amém? Abra comigo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Quero fazer menção aqui em dois textos bíblicos, bem rapidamente nesta noite, amém? Que Deus já está falando, Deus já está aqui passeando em nosso meio, amém? Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora leia comigo 1 Coríntios, capítulo 1, versos 24 ao 27. Mas para que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Inclina a sua cabeça e ore comigo. Pai Santo, Deus bendito, fala conosco, aqui foi lida a tua palavra, permaneça em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho de João é interessante, que desde quando eu cheguei aqui ontem, Deus está falando no Evangelho de João. Eu já tenho pregado há muitos dias no Evangelho de João, e o Evangelho de João é um evangelho que a característica dele é o amor de Cristo, a graça do Senhor imerecida sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós não somos merecedores, mas por graça e misericórdia ela nos alcança. E aqui o Senhor está fazendo, aqui João está relatando que Jesus ainda não havia se entregado por nós, e ele deixa uma palavra profética aos discípulos, que ele iria ao Pai novamente, e que ele rogaria ao Pai que viesse sobre eles, na ausência dele aqui na terra, o Consolador, que é o Espírito Santo. Só que até chegar este momento, Jesus, quando começa seu ministério de missão, ele precisava de pessoas que continuassem a missão, porque ele deveria entregar a sua vida. Então Jesus começa o seu ministério discipulando, Jesus começa o seu ministério ensinando. E Jesus, para discipular, ele não podia chamar doutor. Jesus, para ensinar, ele não podia chamar capacitado, porque quando Jesus começasse a discipular, quando Jesus começasse a ensinar as coisas que não eram terrenas, mas as coisas que eram celestiais, precisavam ser pessoas que não fossem cultas a tempo, a questão de não colocar Jesus à prova, de não ficar colocando o ministério, as coisas a qual Jesus estava revelando em xeque. Porque para entender as coisas que são do alto, a Bíblia diz que para entender as coisas dos altos, nós não devemos fixar os nossos olhos nas coisas terrenas, mas sim nas coisas que não são espirituais. Por isso Jesus, quando ele vai escolher os seus discípulos, a quem ele tinha que discipular, ele chama pescador, ele chama cobrador de impostos, ele chama pessoas consideradas aos olhos dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes, pessoas loucas. E aí Jesus começa o ministério ensinando, discipulando, e aí vai chegando o momento do ministério, que é aquele momento de pressão, que Jesus começa a preparar os discípulos para a sua partida, que Jesus começa a preparar os discípulos para o seu sacrifício. E aí Jesus, então João vai falando, Jesus se entrega, e aí diz a Bíblia que então depois de 3 dias Jesus ressuscita. E aí diz a Bíblia que ali depois da ressurreição de Jesus, ele fica entre os discípulos por mais ou menos 40 dias. E nesses 40 dias ali Jesus mostra os sinais na mão direita, na mão esquerda, do lado, nos pés e na cabeça. E aí Jesus então,
ele entra dentro de uma casa onde os discípulos estavam ali trancados. O projeto de missão estava comprometido. A missão, a partir daquele momento, estava paralisada. Se você for ler ali no Evangelho de João, capítulo 20, você vai entender que por um período na terra, o Evangelho de Jesus Cristo não era pregado. O Evangelho de Jesus Cristo estava comprometido dentro de uma casa, onde aqueles que Jesus havia discipulado estavam trancados com medo. E eu quero chamar essas pessoas, esses discípulos nessa manhã, de testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Por que testemunhas oculares? Porque além de discípulos, porque além de andarem, porque além de desfrutarem, de comerem, de colocarem a cabeça, de inclinar a cabeça no colo de Jesus, de virem os milagres, eles viram Jesus Cristo, eles andaram com Jesus Cristo, eles viram o milagre de Jesus Cristo, e o mais extraordinário, eles viram Jesus Cristo ressuscitado. E o Evangelho só teria poder se ele fosse completo. E qual que era a complexidade do Evangelho? Além de pregar os milagres, pregar Jesus Cristo ressuscitado. Por isso eles estão trancados dentro daquela casa. Eles andaram com Jesus, caminharam com Jesus, desfrutaram dos milagres de Jesus. Mas ainda faltava uma coisa muito importante no ministério deles, que até Jesus Cristo, Filho de Deus, antes de começar a missão, se apresenta a João Batista para ser batizado, e João Batista diz que viu descer sobre ele o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem missão. Pode ser discipulado, pode ser doutrinado, mas sem o Espírito Santo de Deus não tem missão. O Espírito Santo de Deus, ele é crucial na obra de Deus. Porque numa obra de Deus tem que ter milagre, tem que ter cura, tem que ter revelação, tem que ter profecia, tem que ter línguas estranhas, tem que ter fogo, tem que ter mistério. Porque quem promete isso não é o homem, não é o teólogo, mas é Deus. E ele reaviva a palavra com o profeta Joel. E depois em Atos dos Apóstolos ele testifica de novo que para esta obra continuar, que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo de Deus. E aí ele promete aos discípulos. E aí chega um período na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, que todas as pessoas gostam de saber e de desfrutar, que é chamado de Pentecoste. A palavra Pentecoste significa penta. Penta quer dizer 5. Nós lemos aqui no capítulo 14, versículo 16, que diz assim: e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus vai, Ele deixa uma promessa para os discípulos. Por isso chama Pentecoste, Penta 5. Após a ascensão de Jesus, eles continuam naquela casa, diz Atos dos Apóstolos. E diz a Bíblia que eles entram numa oração fervorosa. Eles ficam orando 5 dias de forma fervorosa. E eles oram no primeiro dia, manda o Espírito Santo. Eles oram no segundo dia, manda o Espírito Santo. Eles oram no terceiro dia, manda o Espírito Santo. E Jesus lá no Pai falando assim: Pai, envia o Espírito Santo para eles. Eles pedindo na casa embaixo e Jesus falando em cima com Deus: Pai, envia para eles o Espírito Santo. Terceiro dia eles pedem, Jesus fala: envia o Espírito Santo. Quarto dia eles falam: Pai, envia o Espírito Santo. E Jesus envia o Espírito Santo. E no quinto dia, Deus não aguenta. Deus não aguenta um crente de joelho. E no quinto dia, por isso se chama Pentecoste, eles numa oração fervorosa,
Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que a oração era tão fervorosa que ela se escutava do lado de fora, e eles identificaram que os discípulos de Jesus estavam ali. E aquela oração foi ficando tão estrondosa que diz a Bíblia que veio um vento impetuoso sobre aquela casa, tomou eles de poder, começaram a falar em outras línguas. Todos que estavam de fora ouviam eles falar nas suas próprias línguas e pensando que eles estavam embriagados. E aí diz a Bíblia que ali começa o primeiro dia da manhã missionária. Diz a Bíblia que Pedro, que era turrão, ele abre a porta cheio do Espírito Santo, aquele que só arrancava a espada, aquele que só queria contenda. Diz a Bíblia que ele abre a porta cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar a primeira mensagem missionária de Jesus Cristo ressuscitado, cheio do Espírito Santo. Na manhã missionária ele fala: varões galileus, não estamos embriagados, estamos cheios do Espírito Santo e estamos pregando. Sabe aquele Jesus que vocês crucificaram, cuspiram, humilharam, esnobaram? Ele ressuscitou, apareceu entre nós, derramou sobre nós o Espírito Santo e nos comissionou aí pelos confins da terra a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que na primeira mensagem missionária 3.000 almas são batizadas no Espírito Santo de Deus. Eu imagino que mensagem. Eu fico louco quando alguns falam por aí que tem que diminuir esse negócio de fogo. Eu fico imaginando o grau do fogo lá no Pentecoste. Porque no Evangelho de João capítulo 20, Jesus fala que derramou sobre eles a virtude. A palavra virtude no grego vem de dínamo. Dínamo quer dizer dinamite. A Coreia do Norte acha que eles têm a bomba nuclear mais poderosa do mundo. Os Estados Unidos acham que eles têm a bomba nuclear mais poderosa do mundo. Eu só conheço 2 bombas poderosas descritas na Bíblia e todas elas estão cheias de virtude. Diz a Bíblia que Josué chega diante da sua batalha mais crucial. E diz a Bíblia que quando ele chega lá, Deus fala para ele assim: para. Aí não vai ser da espada, aqui não vai ser na arte da guerra. Dá 7 voltas, dá 6, leva a arca na frente. Na 7ª dá a volta, toca a trombeta e manda o povo gritar. Eu fui pesquisar por que esse grito. E aí eu vim entender que aquele mesmo grito é o mesmo grito que estava dentro dessa casa em Atos dos Apóstolos capítulo 20. Sabe por que que quando tem gente que se enche do Espírito Santo de Deus, tem gente que roda, tem gente que pula, tem gente que cai no chão, tem gente que corre, tem gente que chora, tem gente que grita, que faz alguma coisa, que balança? Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus desce, a bomba... Jesus está preparando uma bomba do Espírito Santo para essa manhã missionária, nessa manhã. Quem já está sentindo ela chegando aí, começa a glorificar. Quem já está sentindo essa bomba do Espírito Santo, essa virtude descendo sobre este lugar. Pastor Renato, Deus fez uma obra extraordinária na terra apenas com 12. Não se preocupe com quantidade. Com apenas 12 homens, olha só onde o Evangelho chegou. Com apenas 12 homens, olha só quantos crentes existem no mundo hoje. Não te preocupa, tem apenas homens fiéis, que você verá onde Deus vai te levar. E nós acabamos de ler 1 Coríntios capítulo 1. Fala sobre a loucura de Deus. E a loucura de Deus que é o Evangelho. Eu descobri nessa palavra, pastores, irmãos aqui queridos, que Deus tem uma fraqueza.
Você sabia que Deus tem uma fraqueza? A fraqueza de Deus é ver alguém caído. A fraqueza de Deus é ver alguém abandonado. A fraqueza de Deus é ver alguém enfermo numa cama sem cura. A fraqueza de Deus é ver alguém chorando por um filho querido nas drogas, na prisão, uma filha na perdição. A fraqueza de Deus é ver alguém longe da verdade da vida eterna. A fraqueza de Deus é quando Ele encontrou eu e você caído, derrotado, e nos colocou de pé. Essa é a fraqueza de Deus. Por isso o Evangelho é loucura. Eu venho de uma família de 6 irmãos. Minha mãe casou-se com 16 anos. Quando tinha 16 anos, ela se casou. E meu pai era garimpeiro, ele garimpava ouro. Um dia ele tirou muito ouro, foi embora com uma outra mulher, abandonou minha mãe com 6 filhos, eu era o filho 5º. Eu estava com 6 meses, meu irmão caçula ainda na barriga. E a minha mãe teve meu irmão, entrou numa depressão, parto muito grande, de tanta fome que nós estávamos passando dificuldade. Os enfermeiros do manicômio judicial de Barbacena entraram na minha casa, puseram uma camisa de força, levou minha mãe embora. Minha mãe ficou 7 anos no manicômio judicial. Eu com meus irmãos fomos todos esparramados. Alguns para o orfanato, casa de tio, casa de parente, creche. Eu fui para a casa da minha avó. Depois de 7 anos minha mãe volta. Eu cresço, continuei sendo criado pela minha avó para ficar mais fácil. E aí fui vendo a minha mãe crescer num ambiente distinto do meu. Eu tinha tudo com a minha avó e a minha mãe com os meus irmãos passando aquela dificuldade. E eu sempre ficando na casa da minha avó, na casa da minha mãe, na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Só dormia na minha avó. E eu fui crescendo revoltado. Com meus 12, 13 anos comecei a fazer pequenos furtos, roubos em supermercado. Com 14 anos comecei a fazer assalto. Com 16 anos eu fui preso num assalto à mão armada. Fui para a cadeia. Falei com a minha mãe que ia sair, que não ia mexer mais com crime, mas as coisas ruins já estavam interiorizadas dentro de mim. Eu fui criado na Assembleia de Deus de Missão de São João del Rei. Eu fui cordeirinho de Jesus. Já desde meus 4, 3 anos andava de gravata borboleta, aprendi a cantar inário da harpa e no círculo no cordeirinho de Jesus já aprendíamos a orar. Mas eu era tão revoltado com a minha situação de vida que o meu maior desejo era desviar da presença de Deus. Quando eu fiz 12 anos, eu desviei. Minha mãe trabalhava, minha avó muito idosa, não tinha como dar conta de mim e dos meus irmãos. No mesmo dia, desviou eu, meus cinco irmãos homens e um primo meu da igreja. Desviamos todo mundo junto no mesmo dia. Fomos para o pagode, fomos beber, fomos para a farra. E aí eu fui preso nos meus 16 anos, saí, falei que não iria continuar no crime. Mas aí não consegui, as coisas ruins já falavam mais alto dentro de mim, porque eu queria ter roupa, eu queria ter tênis. Eu ficava cansado de chegar no Natal e ver meus irmãos ganhando tênis costurado, ganhando roupa que a minha mãe costurava botão de uma cor na roupa dos meus irmãos. Eu ficava cansado de chegar no Natal e ver meus irmãos ganhar brinquedos que crianças usaram 2, 3 anos, crianças ganhando brinquedos novos e eles ganhando coisas estragadas. E eu fui revoltando, fui para a vida do crime. Saí, abandonei a escola nos 17 anos, fui recrutado por uma gangue de assaltantes do meu bairro. Aprendi a assaltar supermercado, aprendi a assaltar malote. Tinha muito dinheiro já novo, ficava foragido, ia para a praia, prostituição, casa de boate, tinha uma vida desfreada. Comecei a frequentar um baile funk na minha terra, é muito próximo ao Rio de Janeiro, São João del Rei. Aí tinha aquela época da cultura de lado A e lado B. E aí a gente ia pro baile e brigava com os caras vizinhos de outra rua, de outro bairro. E no outro saía para fora do baile, convivíamos juntos. Mas a briga de lado A e lado B era só no baile. Só que as brigas foram se modernizando. Aí começou a ter pedrada, facada, até que saiu o primeiro tiro. Eu lembro que num baile, num sábado, o meu bairro saiu na vantagem, a minha gangue. E aí nós fomos colocados para fora do baile, fomos embora. No meio do caminho recebemos um telefonema. Olha, eles estão indo armados atrás de vocês. Eu entrei para a casa de umas meninas, dormi, acordei no outro dia e fui para minha casa. Fui para uma pracinha comunitária que estava sendo construída na rua da minha casa. Lá eu dava refrigerante, pão com salame, fumava maconha. Eu fazia isso para a comunidade, para que a comunidade me aceitasse e não me denunciasse para a polícia.
Então eu tinha comigo que eu era benquisto. E aí chega meu tio correndo falando: assassinaram o seu irmão. Eu falei: qual? O Anderson. Eu falei: impossível. Anderson era o meu irmão mais velho. Com 12 anos ele sai de casa, vai para a roça, larga os estudos, vai trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar os irmãos. Nunca mais voltou para a escola. Ele veio a ser morto, ele tinha 25 anos. Saiu dos 12 anos para trabalhar na roça e foi morto com 5 tiros no rosto com 25 anos de idade. Aquelas pessoas do telefonema que eu recebi do baile, os meus inimigos, que foram atrás de mim, cansaram de me esperar na porta da minha casa. O meu irmão saía na segunda e só chegava no sábado. Dava o dinheiro todo para minha mãe tirava e dava um pouco para ele. Eles cansaram de me esperar na porta da minha casa. Quando meu irmão desce da Kombi do trabalho, eles matam meu irmão e vão embora. Descobri no outro dia, eu era assaltante, já tinha muito dinheiro, fiz alguns contatos e comprei mais ou menos uns 60 mil reais de arma de fogo. Comecei a recrutar adolescente, jovem, montei uma quadrilha. Aí já não era só mais assaltante. Aí na minha quadrilha já tinha assaltante, homicida, traficante, estelionatário, tinha de tudo. E nós começamos a ficar invadindo o bairro para tentar vingar a morte do meu irmão. Só que eu não conseguia pegar quem tinha tirado a vida do meu irmão. E aí a gente ia lá, não achava, ficava no caminho quem achava. E aí os outros bairros começaram a fazer a mesma coisa. Uma guerra que começou entre 2 bairros, ela se generalizou em 20 bairros. Do ano de 2000 ao ano de 2008, na minha cidade, São João del Rei, foram 400 homicídios à mão armada. 20 bairros se matando. Mais de 1000 tentativas de homicídio. A coisa perdeu o controle, porque a minha guerra, que era só com bairro, depois foi a ser com um monte de bairro. E como eu era o chefe da gangue, todo mundo queria me matar para ficar famoso. Porque na vida do crime é assim: se você tiver que matar, você tem que matar o chefe, que aí você fica considerado, que aí você ganha poder, você ganha fama. Aí tentava me matar no correio, na avenida, entraram na minha casa, metia pé na porta, a gente fazia, e aí foi sendo essa vida. Só que eu não conseguia vingar meu irmão. Quem matou meu irmão ia para a cadeia, eu ficava na rua. Ele vinha para a rua, eu ia para a cadeia. E aí a vida foi passando, até que chegou um juiz na minha terra, prendeu todos os chefes das gangues, prendeu os cúmplices, e a guerra que era na rua passou a ser no presídio. E no presídio vocês sabem como é que funciona. No presídio quem tem mais, manda mais. E no meu bairro, numa cadeia, num presídio de 700 pessoas, do meu bairro lá só tinha eu e meu parceiro. Foram 5 anos lutando para não morrer dentro de um presídio. Sabe o que é 20 homens chegar na porta da sua cela numa rebelião, com 12 de repetição, com automática, com facão, com machado, com galão de gasolina, arrebentar a grade? A gente tinha que pegar os cobertores, os colchão, jogar tudo na porta da cela, meter fogo, ligava os fios no 220, molhava o chão, jogava no chão. Quando eles tentavam entrar, não entrava por causa do fogo e por causa do choque. Você tinha que ir no atendimento de dentista, eles pagavam o polícia civil para marcar o horário de dentista junto com você. E quando chegava lá, tinha 20 do outro bairro e 2, 3 de outro bairro. Aí você via um colega seu ser assassinado na sua frente. Foram muitas mortes dentro do presídio. Foram pessoas morrendo asfixiadas de fumaça. E aí um dia o juiz me levou numa audiência e falou assim: deixa eu ver como é que está a sua situação. Eu já estava com 37 anos de condenação. E ainda faltava mais 27 processos. Eu respondia 19 assaltos à mão armada, 6 crimes contra a vida de homicídio, 1 tráfico de droga, porte de arma e chefe de quadrilha. No processo estava escrito que eu liderava uma gangue de 200 homens. O juiz falou para mim assim: você vai morrer atrás das grades, companheiro. Tudo que você devia fazer, você não fez. Ele falou para mim assim, ó: você é filho do demônio, rapaz. Ele falou: você não merecia ter nascido. E eu recebi aquela palavra. Eu nunca tinha visto a minha situação judicial na minha vida. Aí depois daquele dia eu falei, porque eu sempre pagava delegado, polícia, e a gente saía, tinha dinheiro. Pagava, ele arquivava o processo e a gente saía. Foram 3, 4, 5 anos desse jeito. Só que aí chegou um juiz que me prendeu e me condenou até sem testemunha. E aí eu falei assim: eu tenho que fugir.
porque se eu não fugir eu vou morrer na cadeia. Já estou com 37 anos, ainda falta 27 processos. Você sabe o que é enfrentar 6 júri popular? Era mais ou menos de 200 a 250 anos de cadeia. E você tem um problema quando você torna líder de uma gangue. Tudo de ruim que acontece joga nas suas costas. Você acha que eu cometi esses 27 processos? Nunca. Vocês acham que eu tirei um monte de vida? Nunca. Nunca. Eu nunca tirei uma vida. Eu só era o chefe da gangue. Eu só dava arma, porque o chefe fica protegido. Só que era eu que mandava, era eu que fazia, era eu que estava. E aí você paga um preço muito grande. E aí eu não conseguia fugir do presídio. Aí se passou 10 anos no regime fechado. Eu fui preso com 18 anos. Com 17 anos, dos meus 17 aos meus 18 anos, foram quase 1 ano e meio. Eu fiz muita desgraça na minha vida. Eu peguei um jovem que chamava Bruno, de 16 anos. Ele era faixa preta, ele era muito bom no jiu-jitsu. E ele falou que queria ser igual eu. Eu falei, você quer fazer parte da minha gangue? Ele quer. Eu falei, então primeiro você tem que me mostrar se você sabe fumar maconha. Enrolei o cigarro de maconha, dei para ele fumar. Ele foi fumar, engasgou. Eu dei um tapa na cabeça dele e mandei ele embora. Mas o Bruno foi insistente, porque ele se espelhava no Sarapó, não era no Daniel. De tanto pó que eu cheirava, eu ganhei esse apelido. E aí ele se espelhou, ele foi se esforçando, aprendeu a fumar maconha, aprendeu a fazer assalto, aprendeu a tirar a vida. Não podia ver ninguém olhar para mim que ele dava tiro, pastor Renato. No baile ele ficava, onde eu estava ele estava comigo. E aí eu fui preso. E aí a minha gangue rival invadiu meu bairro. Pegou o Bruno, arrancaram os olhos, arrancaram a orelha, fez de tudo que vocês imaginaram com ele, puseram fogo e mandaram a foto para mim lá na cadeia. Um menino de 17 anos morreu dessa forma porque se espelhou na minha vida. Aí um dia eu fui numa audiência. Cheguei lá, era uma audiência de um pai e um filho que tinha sido assassinado na mesma família pela minha gangue do meu bairro. E aí entrou o irmão, entrou a irmã, entrou a sobrinha, não me conhecia. Eu sempre ia para as audiências tranquilo. Eu era criminoso, não acreditava em Deus. Quando eu abandonei a igreja e fui para o mundo do crime, eu fui para o satanismo, fazia despacho, pulava cemitério, arrancava crânio de defunto, ficava 21 dias trancado em quarto, comendo dentro de um crânio de defunto que era serrado na maquita, vísceras humanas e sangue para fechar o corpo. Porque falava que para você reinar no crime você tinha que fazer despacho, fechar o corpo. A gente saiu de lá depois de 21 dias no quarto escuro. Meu colega morreu com 21 tiros. No mesmo dia que nós ficamos trancados, ele morreu. Eu desviei do evangelho, mas eu não acreditava muito. Eu ia porque os parceiros iam. Aí um dia eu fui no terreiro, o pai de santo falou assim, você tem que ir embora do meu terreiro. Eu falei, por quê? Ele falou, a sua família é do homem de branco. Você está nessa vida, mas eles te cobrem de oração. Você está me atrapalhando aqui no meu terreiro. E eu tive que me retirar. E aí eu estava nessa audiência, aí estava tranquilo. Minha gangue era uma gangue muito perversa. As testemunhas não testemunhavam. Ou subornavam ou eles matavam as testemunhas. E aí, irmãos, eu fui para a audiência tranquilo. Falei, mais um crime que não vai dar nada. De repente eu levantei a cabeça. Entrou a mãe e a esposa na sala do marido e do filho que foi assassinado. E entrou aquele cheiro de cachaça, aquele cheiro ruim, de pessoa que não tomava banho. E eu olhei, cheio de mosquito rodeando ela. E a juíza começou a falar com ela. A senhora sabia que a senhora poderia ser presa por vir aqui numa audiência em autoridade dessa forma? E aí ela falou assim, se a senhora me prender, é a melhor coisa que a senhora pode fazer na minha vida. Porque a minha vida, depois que o meu esposo, meu marido foi assassinado, não tem mais sentido. E aí a juíza pegou uma pasta dela da infância e da juventude e falou assim, a senhora perdeu a guarda das suas 2 filhas, uma de 7 e uma de 4 anos. Ela falou, sim, por quê? Aí eu fui comprar uma cachaça, deixei o botijão de gás ligado, foi dando 6 horas, acenderam a luz e a casa explodiu. As filhas dela queimaram 40% do corpo. Perdeu a casa. E aí ela falou assim, a senhora conhece esse homem? Foi ele que tirou a vida do seu esposo e do seu filho.
ela me conhecia desde criança, ela pegou e falou assim: não, doutora, esse homem aí não tira a vida não, esse homem ele salva a vida. Ela me confundiu com a minha família, pastor Renato. A minha família inteirinha é da área da enfermagem. Se tem uma coisa que o meu X e minha X mais fizeram em São João del Rei, foram pegar pessoas que chegavam baleadas no pronto-socorro e salvar, ou tentar salvar. Aí ela me confundiu com a minha família, porque ela estava esclerosada. Aí a juíza virou e falou para mim assim: Daniel Sarapó, já tem mais de 100 vezes que você veio aqui em audiência. Nunca ninguém aqui testemunha contra você e sua gangue. Você pode passar batido aqui embaixo, mas lá em cima você vai ser pego. Foi a primeira vez que eu voltei de uma audiência para o presídio e eu fiquei perturbado. Chegou na visita, eu falei para meu irmão: o que aconteceu com aquela mulher? Aí meu irmão: você quer saber mesmo as merdas que você fez? Falei: quero. Ela mora na rua, é uma prostituta lá que transa com os cachaceiros tudo na rua, e perdeu a guarda das filhas dela. E a casa dela? A casa dela caiu depois que o botijão explodiu. Eu voltei da visita, pela primeira vez na minha vida eu pensei no suicídio dentro da cela. 37 anos de cadeia, faltando 27 processos. Começou a cair a máscara e eu me vi o monstro que eu tinha me tornado fora da presença de Deus. E aí eu fui para um RDD lá perto de São Paulo, no sul de Minas. E aí eu fiquei lá mais ou menos 3 meses. E depois de 2 meses e meio que eu estava lá, eu peguei sarna. Era uma cadeia de porão, 20 homens dentro de uma cela, onde cabia 5. 2 rolos de papel higiênico para 30 dias. E uma barra de sabão em pé para tomar banho. Não tinha toalha, não tinha roupa, não tinha colchão, porque era castigo, porque a gente estava acabando de vir de uma rebelião que a gente tinha quebrado a cadeia inteira. E aí eu peguei sarna lá, porque não tinha como lavar roupa, não tinha lugar para secar. Os dias mais frios do ano, eu e mais 19 homens ficávamos nus, uns abraçados com os outros, para não morrer no frio, porque no sul de Minas é muito frio. Eu vi amigo morrendo de tuberculose, morrendo de pneumonia, morrendo de doença. As pessoas iam morrendo dentro da cela e a doença passando para as outras pessoas, e eu peguei sarna. Aí eu pedi ao agente um remédio, ele trouxe para mim uma garrafa de 2 litros de água, dissolvida nela algumas ml de criolina. A hora que eu banhei o corpo com aquela água branca, meu corpo pipocou inteiro. Meu corpo, a pele do meu corpo subiu. Eu gritava. Na mesma noite os agentes tirou a gente para fora no presídio. Eu lembro que eu me ajoelhei no presídio, eu já estava quase 10 anos preso, sem ver a rua. Eu falei para o agente, assim, para o diretor do presídio: tira minha vida. Tira minha vida que eu perdi para o crime, não aguento mais. Estava cansado, não aguentava mais. Tinha chegado no meu limite. Voltamos para dentro da cela. E aí um agente penitenciário julgou um Novo Testamento daqueles azul pequenininho. Ele julgou perto de onde eu estava. Eu abri a Bíblia depois de quase 20 anos na minha vida. E eu abri lá em João 8,32 e estava escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não fiz uma oração, fiz uma afronta a Deus. Eu falei assim com Deus: se o Senhor existe mesmo, como esses pastor e padre vêm aqui na porta da cela, muda a minha vida, transforma a minha vida, me tira dessa situação, faz os meus inimigos se tornar os meus inimigos, que eu me converto ao seu evangelho e vou dedicar minha vida às prisões, falando que o Senhor existe e que o Senhor é real. Passou uns 20 dias, voltei para o presídio da minha terra. Aí começou a ter um culto de libertação, como o pastor Renato faz no presídio aqui. Só que o diretor do presídio não deixava eu ir para o culto, porque eles falavam que eu ia para lá para me tentar fugir do pátio, de tanta fuga que eu já tinha tentado. Aí um dia, Deus pegou o pastor no Espírito Santo, mandou ele lá na minha cela e falou: tem um homem aí negro, tal, assim, assado, está tanto tempo preso, coloca seu dedo aí, ó, nesse quadradinho para fora. Eu subi numa paredinha e coloquei meu dedo. Ele encostou o dedo dele no meu e falou assim: eu, Senhor Deus, muda a tua vida. Todos os seus papéis na justiça eu te absolvo. Vou cortar com você os 4 cantos dessa terra, para tu falar o que eu, Senhor Deus, fiz na tua vida. Sabe o que eu fiz, irmãos?
Eu pulei depois da oração, acendi um cigarro de maconha e comecei a rir do pastor. Falei, esse pastor tá chapado, tá doido. Se ele soubesse a minha vida, eu falei, deve que o diretor mandou ele vir aqui para me ficar mais calmo. E aí eu ficava olhando aqueles cultos, os caras caindo endemoniados. E teve um dia que eu falei pro diretor, pelo amor de Deus, deixa eu ir lá naquele culto que eu preciso ser liberto dessa endemoniada. Aí eu ia no culto, todo mundo caía endemoniado. Quando chegava na minha hora eu não caía. Eu falava assim, nossa, esse negócio na minha vida deve ser muito sério, porque nem endemoniado eu presto para cair. E aí eu voltava para dentro da cela. E aí eu comecei pro culto, orar, aprendi a cantar harpa, aprendi a jejuar. Aí Deus mandou um rapaz que veio lá da igreja do pastor Marco Pereira no Rio de Janeiro para ficar dentro da minha cela. Ele tinha que pagar um crime que ele fez lá na minha terra. E aí eu aprendi com ele a jejuar. Eu falei, por que você fica 3 dias sem comer? Ele, por isso, isso e isso. Primeiro dia que eu fui jejuar, minha garganta tampou infeccionada. A enfermeira do presídio falou assim, abra a boca para você tomar o remédio. Que eles pensam que a gente guarda o remédio para amassar e fumar e ficar doidão, entendeu? Porque preso faz isso quando não tem maconha. Ele amassa o comprimido, enrola no meio do fumo de cigarro e fuma para ficar doidão. Aí eu tinha que abrir a boca, eu fingi que tomei o remédio, parei na garganta, ela foi embora, eu cuspia, mas não quebrei o jejum. Fiquei com febre alta, sofrendo. Eu jejuei 3 anos no presídio direto, todo dia. Até que eu conseguia fazer 3 dias de jejum, fazia campanha de 45 dias. Eu lembro que quando eu fiz uma campanha de 45 dias, eu ia até 3 horas, 6 horas jejuando. No último dia, pastor Renato, eu andando no presídio, parece que eu não tinha minhas pernas. E aí eu comecei a orar tanto que os demônios começaram a manifestar na minha cela, eu tinha que orar. Aí eu já orando na minha cela, os demônios iam manifestando em outra galeria. Aí era de madrugada, não tinha como chamar o pastor. Aí o diretor falou assim, deixa o Daniel ir lá orar. Aí eu estava entrando na cela dos caras que matou meu irmão. Eu estava entrando na cela de pessoas que a minha quadrilha tinha matado pessoas e orando por eles. E aí o diretor do presídio chegou para mim e falou assim, eu vou deixar você ir para uma cela e levar os crentes do presídio tudo para sua cela. Eu falei, amém. Mas vocês é crente, lá não vai poder ter televisão. E lá vocês vão só orar e fazer a obra. Eu falei, amém. E aí os crentes foi tudo para a cela, e aquela cela virou uma igreja. Vocês pensam na glória de Deus dentro de um presídio. Eu nunca vi glória de Deus na minha vida como num presídio, igreja. Eu já vi pessoa manifestar igual caranguejo, subir de costa na parede, ficar grudado no teto pelas costas. Eu já vi uma mulher ficar levitada no alto como se ela estivesse deitada numa maca. Eu já vi pessoa cuspir besoura e sapo da boca dentro do presídio. Rato sair da boca de pessoa no presídio. E Deus fez a obra. E aí eu fui absolvido, ganhei uma comutação de pena. Deus fez a obra, me casei no presídio. E aí eu fui para a PAC. Cheguei lá na PAC, convivi com todos os meus inimigos, fui estudar, me formei. Fui abrindo as portas, formei 1º grau, formei 2º grau, fiz curso técnico segurando trabalho, comecei a iniciar uma faculdade. E aí Deus foi fazendo a obra na minha vida na PAC. Aí Deus fez um milagre, derrubou minhas cadeias. Fez um milagre que eu tinha trabalhado 10 anos no presídio, então derrubou na comutação. Fui absolvido nos outros processos, tudo. Aí um dia chegou a minha liberdade. Entrei derrotado, saí exaltado. E aí todo mundo ouvindo falar lá em São João del Rei que o Daniel tinha mudado dentro do presídio, que agora ele tinha virado pastor e crente. Só que todo mundo lá fora queria ver. Eu fiquei 10 anos preso, comecei no crime com uns 12 anos de idade. Minha carteira de trabalho nunca tinha sido assinada. O dia do meu livramento condicional, o juiz e o presidente da PAC chegou e falou assim para mim, nós temos uma proposta para te fazer. Eu falei, qual? Você virar o gerente dessa PAC. Eles falaram assim, sabe qual vai ser seu salário? Eu falei, qual eles? R$3.000. Eu saí de 10 anos de cumprimento de prisão, sem nunca ter tido trabalhado, sem nunca ter tido uma profissão, com a minha carteira de trabalho assinada, como gerente, com salário de R$3.000. A PAC de 50 aumentou para 200, Deus fez uma obra grande lá, orei, ungi, um monte de crente lá, só vai conhecer lá ainda, pastor Renato. É a PAC mais linda que existe no Brasil. Eu orava para isso, irmãos, pela família dos presos. E aí fiquei 2 anos trabalhando lá e recebi um convite de vir trabalhar na federação que coordena todas as APACs. Saí de São João del Rei e mudei para Itaúna.
Aí de Itaúna comecei a trabalhar, comecei a viajar em toda Minas Gerais, comecei a viajar São Paulo, Paraná, Maranhão, tudo quanto é estado no Brasil. Aí um dia meu chefe chegou e falou para mim assim, ó, vai na Polícia Federal e tira seu passaporte. E começa a fazer aula de italiano. Falei, pra quê? Aí ele, você vai ficar 12 dias comigo na Itália contando seu testemunho. Fui lá na Polícia Federal tirar o passaporte. Primeiras pessoas que se levantou contra mim foi Sambalate Tobias. Você não vai tirar passaporte, você é ex-presidiário, você está de condicional. Com a ficha que você tem, você nunca sai do país. Cheguei lá a primeira vez, o delegado, eu não consegui tirar o passaporte. Voltei para Itaúna, falei para o meu chefe, ele foi no juiz, o juiz falou assim, ó, pega esse papel, dá na mão dele, manda ele entregar o delegado e lá de novo tirar o passaporte, manda ele colocar lá no portal da Alfândega e da Polícia Federal do Brasil e da Internacional. Tirei meu passaporte. Aí na hora que o delegado voltou da sala, como não da primeira vez, ele falou assim, ó, senta, aceita um café. Ele falou assim pra mim, eu sei quem você era porque eu puxei sua ficha. Mas para estar acontecendo o que está acontecendo na sua vida agora, que eu nunca vi na minha vida, ele falou assim, você deve ter virado um santo. Ele falou assim, você deve fazer milagre. E aí eu comecei a contar um pouco da minha vida para ele e comecei a evangelizar ele. E aí fui para a Itália, passei em Portugal primeiro, Lisboa, de Lisboa fui para Milão, de Milão fui para Verona, de Verona eu fui para Rímini, fiquei lá 12 dias. Eu falei da minha vida mais ou menos para 170 mil pessoas, ministros de outros países, pessoas do Vaticano. O dia da maior conferência lá, foram 5 mil pessoas sentadas na sala de palestra. E aí nós demos aquela conferência, fui embora, Deus operou, honrou lá grandemente. E aí quando eu estava lá no apartamento, lá no hotel que nós ficamos, Deus é fiel, irmãos. Eu saí de uma cela onde ficava 20 homens, não tinha água, não tinha vaso, não tinha água para nós dar descarga. O hotel que Deus me colocou lá, pastor Renato, até a fechadura do quarto era folheada a ouro. As paredes eram tudo de camurça. Eu saí do avião para ir lá para um carro, eles pôs um tapete vermelho para mim, para o pessoal que eu estava pisando. E eu perguntava assim, Deus, o que é isso? Deus, como pode depois de tudo que eu fiz acontecer isso na minha vida ainda? E aí eu estava lá no hotel de noite, preparando para ir embora depois de 2 dias. E aí, irmãos, começou a balançar, eu falei, o que é isso? E aí quando eu pus a cabeça de fora, eu vi a água da piscina subir mais ou menos uns 12, 13 metros de altura assim, ó. Estava tendo um terremoto. Todo mundo descendo, correndo para baixo, olhava para o lado assim, ó, casas e prédios caindo para o chão. Eu falei, Deus, eu vou morrer agora, não é possível. Desci lá para baixo, correu, parou o terremoto, queimando de sirene, polícia chegando lá, bombeiro para socorrer. Voltei para dentro do hotel, outro terremoto de novo. Acabou o terremoto, onde a gente estava não aconteceu nada. Aí o meu chefe, que é católico, virou e falou para mim assim, hoje Deus visitou a Itália. Irmãos, sabe o que é que você vê? Papas, bispos de dentro do Vaticano chorando, vendo um ex-presidiário negro, pastor, testemunhando para eles. Homens que há 72 anos vivem no catolicismo romano do mais alto escalão do mundo, do mais clero católico do mundo. Aí eu pensei que estava tudo resolvido. Juntei minhas coisas para ir embora e falaram, estão te chamando para você dar uma entrevista ali. Falei, amém. Eu já tinha dado milhares de entrevistas, estava cansado, irmãos. E aí falei assim, vamos lá. Cheguei lá, era uma rádio católica chamada Rádio Ave Maria. Aí eu perguntei para o intérprete que estava comigo, que rádio que é essa? Ele falou, essa rádio é lá do Vaticano. Pediram para você contar seu testemunho, que eles vão colocar eles no site da Igreja Católica em toda a Itália. Aí eles fizeram um documentário com o meu testemunho. Um dia eu passo para o senhor mostrar na igreja, pastor Renato. E aí, irmãos, eu estava dando meu testemunho para um bispo que trabalha junto com o Papa Francisco, de toga, com aquela roupa. E ele só chorava. E ele perguntou para mim assim, meu filho, onde que é o ponto-chave da sua mudança de vida? Eu falei para ele,
João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Ele falou para mim assim: eu tenho 63 anos de sacerdócio, de catequista no seminário, a hoje aqui trabalhando no Vaticano. Eu nunca senti a presença de Deus como eu estou sentindo na minha vida na sua frente aqui agora. Eu estou arrepiando, eu estou tremendo. Eu falei assim: é porque Jesus está aqui entre nós. Sabe para que eu conto isso tudo, irmãos? É por causa dessa última palavra que eu li em 1 Coríntios capítulo 1. Isso que aconteceu na minha vida chama loucura do Evangelho. Misericórdia de Deus não é feita para ser entendida. Como é que explica a misericórdia na vida de prostituta, na vida de ladrão, na vida de assassino, na vida de estrupador? Está todo mundo querendo que o Lula morre, mas Jesus quer salvar ele. Está todo mundo querendo ver a Dilma, os políticos destruídos, mas Jesus quer salvar eles. Está cheio de gente falando, cantando que o feiticeiro, o macumbeiro vai morrer, mas Jesus quer salvar eles. Está cheio de gente colocando cerca elétrica, aumentando o muro, fechando os vidros, só aumentando a segurança, e Jesus só querendo salvar eles. Se Jesus estivesse aqui na terra no dia de hoje, como ele teve naquela época, ele ia andar nas Cracolândia, ele ia andar no meio das prostitutas, ele ia andar nos hospitais. A gente dificilmente iria ver ele na igreja. A gente só iria ver ele na igreja para dar cajadada, como ele foi nos templos lá, para exortar o sacerdote, o escriba e os fariseus. Porque se tem um lugar que Jesus ama, é a Galileia. Galileia é terra desprezada, lugar onde ninguém quer ir, lugar onde ninguém quer morar. Eu cheguei na cidade e falei assim: onde que eu arrumo uma casa para morar? Vai morar em qualquer lugar, pastor Daniel, menos no Colinas, menos no Floresta, menos no Fundão. Aí eu falei assim: é lá que eu vou morar, é lá que eu vou alugar uma casa, porque é esse lugar que Jesus quer fazer a obra. Sabe por que o Pentecoste desceu naquele dia? Porque foi feita uma oração muito fervorosa. Eu preciso finalizar agora. Aonde eu tenho passado e feito esse ato profético, Deus tem me honrado. Que ato profético é esse, pastor Daniel? Ele é diferente. Nós não vamos pular, nós não vamos gritar. Nós vamos fazer igual os discípulos dentro daquela casa. Nós vamos todos dar as mãos aqui no altar. Vocês todos que estão aí sentados, eu quero convidar todos vocês a vir aqui para frente. Nós vamos dar as mãos. Eu falei que penta significa 5, não é isso? Nós vamos orar durante 5 minutos. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Se Deus estiver nessa palavra que eu estou pregando, Deus vai fazer algo grande aqui nessa manhã missionária. Muitos esperavam, às vezes aqui está lotado, mas no dia de Pentecoste não estava lotado, tinha poucos dentro da casa. Mas a oração foi muito forte, igreja. A oração foi com a alma. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é a oração, igreja. E eu quero convidar, quando a gente estiver quase finalizando os 5 minutos, o grupo de louvor vai entrar louvando. Eles vão entrar louvando, não sei, louva um louvor aí do Espírito Santo. Deixa Deus usar vocês. De louvor não entendo, mas vocês entendem. Chega bem para frente, irmãos. Eu vou pedir a Deus um pedacinho do Pentecoste aqui nessa manhã, para você ser impactado. Porque depois que os discípulos receberam o Pentecoste naquele lugar, a história, a Bíblia diz que a terra nunca mais foi a mesma. A terra nunca mais foi a mesma. Dê as mãos. Todos aqui no altar, dê as mãos e feche os olhos. Eu preciso que você me ajude com a sua fé agora. Não olha para o pastor Daniel, não. Fecha todo o teu sentimento. Pega Satanás com as suas mãos agora. Pega esses demônios que aterrorizam a tua vida e começa a lutar com ele agora com a
tuas forças. Começa a lutar ele agora com a tua voz. Em nome de Jesus, começa a orar comigo agora, vai. Nós vamos orar durante 5 minutos, vai. Começa a orar. Você que é batizado pode dar lugar. Se quiser pular, pode ir pular. Se quiser gritar, pode ir pular. O barulho aqui vai ser só de oração. Deus já está abrindo o céu nesse momento. O céu está sendo aberto agora. O céu está sendo aberto agora. A oração vai chegar no coração de Deus. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O céu já está descendo. O céu já está descendo. Vai, crente, ora, 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 ora. Vai, Deus, vai pegando agora. Vai pegando agora, Deus. Vai pegando agora esse crente agora. Ora, 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 vai. Ora, 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 vai. Você que há muito tempo não é renovado. Você que há muito tempo não recebe o Espírito Santo. Começa a receber agora. Começa a receber agora. Os ministros aqui no altar. Começa a receber o poder de Deus agora. Começa a receber. Ei, começa a receber um pedacinho do Pentecoste agora. Vai, vai, eu quero ouvir a sua oração agora. Deus quer ouvir a tua oração agora. Agora, agora, oh, oh, oh. A bandabia cantarabachábia, a bandabia cantarabachábia, a bandabia cantarabachábia. Vai recebendo agora, vai recebendo agora. Recebe o Pentecoste agora, agora, agora aqui no altar, agora aqui no altar. Homens e mulheres de Deus, receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença. O ministério de louvor recebe a presença e adora, recebe a presença e adora. Oh, 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 Deus. Vai orar, não para de orar não, igreja. Não para de orar não, igreja. O barulho tem que ser da oração. A oração derrubou as muralhas de Jericó. A oração derrubou as muralhas de Jericó. Continua orando, continua orando, continua orando. Não para de orar, eles insistiram orando. Eles oraram 1, eles oraram 2, eles oraram 3, eles oraram 4. Eu vou profetizar agora o Penta. Eu vou profetizar agora o Penta. Levante as suas mãos para os céus agora. Levante as tuas mãos para os céus agora. Se prepare para receber o Pentecoste de Deus. Se prepara para receber agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Olha o visitando Me aqui o ministério. batiza com fogo. Olha o renovando o teu ministério essa manhã. Espírito de Te prepara que eu sou Deus. contigo, assim diz o Senhor. Vem, Espírito de Deus. Continua recebendo. Continua recebendo. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Espírito de Deus. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo. Olha uma porção dobrada sobre o altar aqui, ó. Olha uma porção dobrada sobre o altar agora, ó. Olha a porção dobrada sobre o altar. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem, Espírito, Espírito de Deus. Batiza. Pessoas estão sendo curadas aqui nessa manhã.
Pessoas estão sendo curadas aqui nessa manhã. O Senhor Deus me fala que aqui nesse altar, ministros estão recebendo a unção de Pedro, a unção de Paulo, a unção de Tiago, a unção de João, a unção de Mateus, para ir por toda a terra. Ei, ministros, ei, pastores, ei, pregadores, vai até os confins da terra. Prega, 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 prega. Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, me batiza com fogo. Aleluia. Foram 5 dias. Aqui nós oramos apenas 5 minutos. Foram 5 dias lá. Continua dando lugar, pode ir dando lugar. Você que está cheio do Espírito Santo, pode falar em língua. Ei, pode profetizar, mulher. Ei, mulher, Deus te chamou para profetizar. Eita, Jesus está levantando missionárias aqui nessa manhã. É com você que Jesus conta. É por isso que não está cheio. É com você que está aqui que Ele conta. É você que vai ser usada. É você que vai ser levada nos 4 cantos da terra, assim como eu fui levado. Eu profetizo no teu ministério agora. Eu profetizo o ministério além das fronteiras. Eu profetizo o ministério além das fronteiras. Eu profetizo o ministério. Abraça o irmão seu e começa a orar com ele. Procura uma pessoa que está do seu lado. Abraça e ora com ela. Ora com ele, ora com ela. Ei, os obreiros aqui, escolha um, abraça ele e ora com ele. Abraça um e ora com ele. Ei, missionários, escolhe uma pessoa e ora com ela. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço do Espírito Santo. Vem queimar em nós. Receba o fogo de Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra recebe aí, esse varão. povo. Chama esse varão pra mim. Chama esse rapaz pra mim aí. Chama esse rapaz pra mim aí. Chama ele, vai orando, vai adorando, não para de orar não. Não para de orar não. Mostra Deus pra esse povo. A bandabia canta na baixábia. Assim diz o Senhor teu Deus para ti nessa manhã, homem. Foi eu que te tirei de trás da malhada. Foi eu que te chamo pelo teu nome nessa manhã. Te prepara para este ministério. Te prepara para essa chamada. Estou eu te levantando nessa manhã como um pregador da minha palavra. Eu vou preparar roupa. Eu vou preparar condição. Vou eu mudar a tua história para tu saber que é Deus que fala contigo nessa manhã. Receba! Receba! Jesus está curando feridas aqui nessa manhã. É a manhã missionária. Te prepara, missionário. O mundo te espera. Fica de pé. Esses 3 jovens aí, vem aqui. Diante da tua glória. Os 3. Vem aqui. Eu não posso ficar. Aleluia. De pé. Vem cá os 3, vem aqui. Diante da tua glória. Dê as mãos vocês 3. Continua adorando, igreja. Sou teu Deus. Fecha os olhos de vocês. Teu sacrifício. Comece a receber no corpo de vocês agora uma unção que vem do céu, ó. Uma unção que vem do céu desce sobre a vida de vocês agora. Em nome de Jesus Cristo. É para vocês crerem nessa chamada. Deus trouxe vocês aqui nessa manhã para dizer que Ele conta com vocês 3 na missão. Senhor, mas eu não sei falar.
Senhor, mas eu não sou capacitado. Senhor, olha a minha aparência, olha como eu me visto, olha como eu ando. É Deus que está chamando vocês três nessa manhã. É Deus que está selando essa chamada. Começa a receber de Deus nessa manhã, a receber a unção que vem do céu, a receber a unção que vem do céu nessa manhã. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. Receba o poder de Deus sobre a tua vida, jovem. Receba o poder de Deus sobre a tua vida. E canela de fogo, arabaxarabacantarabandai, alabandarabachabia. Estou eu te chamando para a obra de libertação, homem. Ai, cabandabaxúbia. Vou eu te preparar. Os demônios vão estremecer. Vou eu te levar na cadeia. Vou eu te levar nos presídios. Vou eu fazer uma grande obra na tua vida. Vou eu te usar nessa terra. Recebe nessa manhã uma unção de Deus. Sinta o Espírito Santo, igreja. Fecha os teus olhos e sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo na letra desse louvor. O Espírito Santo está curando aqui depressões, feridas do passado, da infância. O Espírito Santo está indo tratar de relacionamentos de pai, mães e filhos. O Espírito Santo está curando aqui uma mulher nessa manhã. Ele me revela: você tem muita saudade. Depois que a tua mãe partiu, você falou assim: eu não vou mais aguentar. Ela era a minha estrutura, era ela que me aconselhava. Mas o Senhor Deus manda te dizer nessa noite, mulher, que foi necessário ela ser arrancada para a obra que eu tenho na tua vida comece a ser feita. Muitos te apedrejam, muitos não dão nada para você, mas eu, Senhor Deus, mando te dizer nessa noite que foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, e eu vou fazer. Recebe, igreja, adora Ele, adora Jesus, aproveita esse momento, se entrega nas mãos dEle. Ei, profetas, pastores, deixam lá embaixo, ministre sobre a vida dessas pessoas, deixa Deus usar vocês. Ei, missionárias, mulheres de Deus, ministre sobre a vida dessas mulheres, ministre a unção que Deus derramou sobre a vida de vocês, sobre a vida delas. Vai, homem de Deus, vai, mulher de Deus, deixa Deus usar vocês. É você mesmo, mulher. É eu mesmo que eu confiei essa missão. Muitos falaram: não vai dar conta. Como foi difícil essa preparação. Quantas pedras foram colocadas. Quantos obstáculos. Nem dormiste. Tiraste até mesmo do teu bolso. Para que não fracassasse esse projeto. Assim diz o Senhor Deus: te prepara, mulher. Vou eu colocar algo grande na tua vida. Te prepare para o mundo. Eu aceito teu marido. Te prepare para o mundo. Te prepare para as missões. Receba de Deus renovo. Receba de Deus uma porção dobrada. Vai, receba. Vou deixar queimar, vou deixar queimar o meu coração. Eu trouxe a lenha pro altar, eu trouxe o meu coração para deixar queimar. Vou deixar queimar, vou deixar queimar. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta. Oh, Senhor, aleluia. Último louvor, pastor Renato, eu entrego.
Último louvor. Continua recebendo a igreja. Meu Deus. Tem um fogo Essa manhã cerrado missionária em é um meu hospital de peito. almas.